João capítulo 14, a partir do verso 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Repita comigo assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Pai, que a sua palavra nessa noite possa falar ao nosso coração, ministrar, Deus, o teu povo nessa noite, que o Senhor, ó Deus, possa ser honrado também e ser ministrado o nosso coração com essa palavra, como foi ministrado o meu nesse dia, nessa tarde, no nome de Jesus. Te louvamos para aqueles que estão online, te louvamos para aqueles que aqui estão presentes, e queremos, ó Senhor Jesus, que a sua presença continue conosco, a falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus então está com seus discípulos, Jesus está com seu povo, Jesus está em forma corpórea, habitando no meio do povo. Ele passa por 33 anos na terra, 3 anos de ministério. Esses 3 anos de ministério foram 3 anos de ministério bem profundos, anos poderosos, em que Jesus teve com os seus discípulos um discipulado bem intenso, bem poderoso. Onde Jesus estava, os discípulos estavam. Onde os discípulos caminhavam, Jesus também estava. Onde Jesus estava, os discípulos estavam. E um não ficava sem o outro. Jesus estava com eles o tempo inteiro. E quando Jesus então anuncia que vai morrer, anuncia que vai precisar, a necessidade de cumprir o propósito da cruz, de entregar sua vida na cruz, os discípulos então eles ficam meio atemorizados, porque até Pedro ele é muito afoito, então ele diz: olha, nós não vamos deixar isso acontecer, o Senhor não vai morrer. Pedro, com a sua ânsia, de querer resolver as coisas no bate-pronto, não, isso não vai acontecer, Jesus, nós não vamos deixar ninguém tocar no Senhor. E é o famoso trecho da palavra que Jesus chama de Pedro até de diabo: afasta ou arreda de mim, Satanás, porque você não conhece, não sabe dos propósitos eternos. Então, ao mesmo tempo que Pedro, talvez na ânsia de querer proteger Jesus, na ânsia de não perder Jesus de vista, não perder Jesus, não perder a companhia, não perder a presença de Jesus ali no meio deles, com eles, ele tem esse ímpeto de falar e na tentativa da proteção de Jesus. Então Jesus ele expressa que a vontade de Deus era que realmente ele viesse a morrer, ele viesse a entregar a sua vida naquela cruz. Só que Jesus, sabendo desse propósito e desse cumprimento desse propósito, ele declara essa palavra de João que nós lemos nessa noite: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou, mas vou enviar outro Consolador para estarem com vós para todo sempre. Então Jesus, mesmo tendo morrido e vencido a morte, ressuscitado ao terceiro dia, glória a Deus por isso, ele envia o outro Consolador, ele envia o Espírito Santo para estar não agora no meio do povo, mas agora dentro do povo. Então Jesus, a Trindade, ela está reunida, ela está representada na vida do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém? Então a Trindade vive dentro de você, a Trindade mora em você, você é a habitação dele, você é a habitação do céu. Então você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. É uma promessa do Senhor: não vos deixarei órfãos. Não fiquem preocupados, porque eu estou indo, mas o outro está voltando, está chegando.
Eu estou indo, mas o outro Consolador vai continuar o trabalho, vai continuar a trabalhar, a ministrar vocês, agora de maneira especial, porque não vai ministrar vocês de fora para dentro, vai ministrar vocês de dentro para fora. Agora o Espírito Santo vai ungir vocês com poder, vai ungir vocês com uma unção, com uma graça, e Ele vai estar dentro de cada um de vocês de maneira tão poderosa, que quando vocês abrirem a sua boca, quando vocês manifestarem a palavra de Deus, a vontade de Deus, o Senhor vai agir através da vida de vocês. Então a obra vai continuar, a obra não vai parar. Então nessa noite eu quero falar do Deus que está presente em nós, do Deus que habita em nós, do Deus que não se afasta de nós, do Deus que não deseja estar longe da gente. É um Deus que não deseja estar longe do seu povo. Deus é um Deus que ama tanto o seu povo que Ele quer estar perto, a ponto de Ele enviar o seu Filho para morrer por nós, a ponto de Ele enviar o Espírito Santo para entrar em você, morar em você, para que eu e você pudéssemos ter relacionamento com o Senhor. Nós temos estudado aqui nesses dias que Deus ele tem o aspecto, a vida de Deus, a natureza de Deus, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que Deus é soberano, Deus é grande, Deus é poderoso. Então Deus ele não pode estar na terra, Ele não pode relacionar com a terra da maneira como a terra está. Deus ele é um Deus tão poderoso, tão supremo, tão majestoso, que Ele não consegue, Ele não pode estar se relacionando com o mundo natural. Mas da mesma forma nós entendemos também que esse mesmo Deus, que é soberano, grande, temível, é o Deus que também se permite relacionar com seus filhos. Volto a dizer, o relacionamento com Deus, a necessidade de sermos filhos de Deus. Sem sermos filhos de Deus, nós não conseguimos relacionar com Deus, porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, ao mesmo tempo que Deus parece estar longe da terra, Deus está afastado do pecado, Deus está num outro patamar, Deus não pode ser explicado. Nós temos aqui sido confrontados pela manhã a tentar explicar Deus e a gente não consegue. Porque Deus não tem como se explicar, porque se Ele pudesse ser explicado, Ele não seria chamado de Deus. Deus não se explica, Deus é. Fala comigo, Deus é. Deus é. Ele é, ponto final. Mas o mesmo Deus que não consegue ser explicado, o mesmo Deus que nós não conseguimos saber da sua essência, da sua origem, na sua plenitude, nós não conseguimos decifrar os segredos na sua plenitude, é o mesmo Deus que se dispõe a se relacionar com o seu povo, a se relacionar comigo e a se relacionar com você. Esse é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão santo, mas ao mesmo tempo Ele olha para nós e tem o desejo de se relacionar conosco. Isaías 6, capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Ou seja, era um Deus transcendente, era um Deus que não podia se imaginar, é um Deus que não cabe na mentalidade humana. Mas ao mesmo tempo, em Atos capítulo 17, verso 28, diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Efésios capítulo 4, verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então o mesmo Deus que Isaías viu no alto e sublime trono, um Deus intocável, um Deus assim majestoso, que as orlas das suas vestes enchiam o templo, é o Deus que age em nós, age através de nós e está em nós. É o Deus que está presente. É o Deus que está presente. Embora Deus esteja em todo lugar, Deus não pode habitar em qualquer lugar.
Embora Deus esteja em todo lugar, Ele não pode habitar em todo lugar. Somente aquele que se relaciona com Ele pode ser habitação do Senhor. Então Ele está em todo lugar, mas Ele não pode habitar em qualquer lugar, porque o lugar que Ele quer habitar sou eu e é você. E essa habitação, ela só se concretiza, essa habitação, ela só se torna eficaz, ela só se torna verdade quando nos relacionamos com Ele. Sem relacionamento com Ele, nós não somos a habitação dEle. De toda a criação, nós como homens e mulheres, fomos escolhidos para Deus se relacionar. Você já imaginou isso? Deus, Ele criou tudo na sua mais bela perfeição. Quando você olha a natureza, você vê a mais bela perfeição de Deus. Quando você olha para o corpo humano, o homem, você vê a mais bela perfeição de Deus. Mas de toda a criação, o único ser, a única criatura que Ele escolheu para relacionar sou eu e você. Então eu e você temos um privilégio que nenhum outro tem, que é se relacionar com o Senhor. Quer se relacionar com o Pai, quer se relacionar com Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quem diz amém? Amém. Salmos 19, versículos de 1 ao 4. Salmos 19, 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve som algum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins da terra. Então, a criação, ela manifesta a grandeza de Deus. Ela apenas manifesta a grandeza de Deus. Mas nós, além de manifestarmos a grandeza de Deus, nos relacionamos com o Deus que é grande. Aleluia. A natureza, a criação, expressa a grandeza de Deus. Mas nós, queridos, além de expressarmos a grandeza de Deus, nos relacionamos com o Deus que é grande. Você não se relaciona com qualquer Deus. Você não está se relacionando com qualquer entidade, com qualquer ídolo. Você está se relacionando com o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia não permitir isso, porque Ele é poderoso, Ele é santo. Ele poderia olhar para nós na nossa pequenez, nos nossos pecados. Ele poderia olhar para nós limitados, seres humanos limitados que somos. Você sabe muito bem o quanto limitado você é, o quão pecador você é. Ele poderia olhar para nós e falar assim: eu me relacionar com esse povo? Jamais, porque eu sou santo, eu sou poderoso, eu sou majestoso, o meu trono está acima de tudo, eu não me relaciono com esse povo. Pelo contrário, Deus, quando olhou para mim e para você, Ele falou assim: eu quero me relacionar com este povo, eu desejo me relacionar com este povo. Quando Deus fez o homem no jardim do Éden, e Ele colocou o homem no jardim do Éden, a palavra do Senhor nos diz que quando o homem peca, na viração do dia, Deus desce para procurar o homem. Isso denota um costume. Deus descia todas as virações do dia, ou em alguns momentos do dia, para se relacionar com o homem. Deus fez o homem para se relacionar com Ele. Quando o homem peca, Deus poderia falar assim: agora eu não quero mais. Quem não quer sou eu agora. Já que vocês comeram do fruto, já que vocês olharam para o umbigo de vocês, já que vocês queriam ser igual a mim, já que vocês queriam, toda a grandeza para vocês, agora quem não quer sou eu. Deus poderia ter feito isso, irmãos, mas Ele não fez, porque Ele nos ama. Quando a palavra do Senhor nos diz que Jesus foi crucificado antes da criação do mundo, nos primórdios dos tempos, isso está dizendo que Deus, Ele já tinha tudo arquitetado em sua mente. É óbvio que Ele não criou o homem para pecar, Ele não criou o homem para cair. Ele criou o homem para se relacionar. Mas quando Ele coloca dentro do homem um dispositivo chamado livre-arbítrio, Ele já sabia que o homem ia usar esse livre-arbítrio de maneira equivocada.
Mas o Deus que é amoroso, o Deus que ama, você vai ver ao longo da Bíblia um Deus desesperadamente apaixonado pela criação, desesperadamente apaixonado pelos seus filhos, desejoso de se relacionar com seus filhos. Você vai ver que Deus usa pessoas, usa prédios, usa altares, usa símbolos para poder manifestar a sua presença no meio do povo, para poder relacionar-se com o povo, para poder revelar para o povo: olha, povo, vocês estão longe de mim por causa do pecado, mas eu ainda desejo me relacionar com vocês. Eu ainda espero um dia poder me relacionar com vocês. E esse dia vai chegar. Porque quando você olha todo o desenho do Antigo Testamento, quando você olha a entrada do Novo Testamento, Jesus se apresentando, como Jesus morreu, você vai ver que o desenho da redenção já estava desde os primórdios. Desde o exato momento em que Deus mata um animal do Éden para cobrir a nudez do homem. Aquilo ali já representava que aquele animal morto no Éden simbolizava que Jesus viria para resgatar os seus. Quando você olha para o tabernáculo, a construção do tabernáculo, quando você olha a forma como o tabernáculo foi construída, de átrio, santo lugar e santo dos santos, todos os seus utensílios, você vai ver que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, na sua soberania, Ele desenhou o tabernáculo para apontar para alguém. O animal que precisava ser morto lá no altar, dentro do átrio, representava alguém, e este alguém era o seu único filho, que morreria alguns milhares de anos depois, para que eu e você pudéssemos relacionar com Deus novamente. O tabernáculo era um desenho, o tabernáculo era uma forma de Deus mostrar para o povo que, olha, eu tenho um desenho, eu tenho um modelo, eu tenho uma forma de você se relacionar comigo. E essa forma está descrita aí no tabernáculo. Quando você olha o átrio com o altar de holocausto, a bacia de bronze com água, aí você entra no santo lugar, que era o primeiro local coberto. Você vai ver ali a mesa dos pães, com 12 pães. Você vai ver de um lado o candelabro com 7 lâmpadas. Você vai ver mais à frente, entre o santo lugar e o santo dos santos, que havia uma separação como uma cortina, e junto a essa cortina um altar de incenso com vários incensos e óleos que o sacerdote queimava aquele incenso para intercessão e oração pelo povo. E aquele incenso, aquela adoração passava por cima daquela cortina e enchia o santo dos santos de uma presença, de uma fumaça cheirosa, perfumada, que eles usavam vários perfumes, vários tipos de incenso. E uma vez no ano, quando o sumo sacerdote então podia entrar no terceiro compartimento daquele tabernáculo, que era o santo dos santos, aquele lugar era tomado de uma atmosfera de intercessão, de um aroma suave, de uma fragrância suave tão poderosa, e uma presença tão poderosa e tenebrosa, de fazer tremer as pernas. Porque ali dentro daquele lugar havia a arca da aliança com a tampa chamada propiciatório, onde a oferta, onde o sangue precisava ser aspergido sobre o propiciatório, para que Deus, assim aceitando aquela oferta, descesse com a sua Shekinah naquele propiciatório, para que essa presença descendo sobre o propiciatório pudesse ser a aprovação de Deus em relação ao povo. Irmãos, tudo isso é um desenho daquilo que Jesus nos revelou na cruz. Jesus, ele morreu, ele partiu o seu corpo, ele deixou a sua palavra, ele é o pão da vida, ele é a intercessão. O Espírito Santo geme, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O candelabro significa os 7 Espíritos de Deus poderosamente manifestados em Isaías capítulo 11. E aí quando você entra no Santo dos Santos, você vê a aprovação do Pai, porque o homem ele foi restaurado, ele foi regenerado pelo sangue de Jesus no átrio. Ele está ali dentro do Santo dos Santos, sendo ativado, sendo movido pelo Espírito Santo, sendo restaurado pelo Espírito Santo, para que ele possa experimentar
da glória de Deus. Deus é espírito, então importa que nós o adoremos em espírito, e só nós temos esse espírito adorador, um espírito que adora ao Senhor, que se comunica com o Senhor. Queridos, Deus é espiritual e não emocional. Deus, ele não vai se relacionar com as nossas emoções. Deus, ele não vai se relacionar com o nosso corpo. Deus, ele não vai se relacionar por pena da gente. Ele não vai olhar para mim e para você, olha, tadinho, ele é tão bonzinho. Tá, eu vou me relacionar com ele, porque ele é tão bonzinho. Não, Deus não se relaciona com pena, por pena. Deus não olha para nós pelo aquilo que a gente faz. Aí ele olha, nossa, o Mateus fez isso, puxa vida, que pena, ele sacrificou tanto, vou me relacionar com ele. Não, Deus não se relaciona conosco por pena. Deus se relaciona conosco por amor. Deus nos ama. Irmão, se não fosse o amor de Deus, nós estávamos falidos. Deus não se relaciona conosco por pena, mas por amor. Tanto que deu o seu único filho para morrer por nós. É um amor incalculável. Eu creio que os pais aqui não conseguem mensurar poder dar um filho para morrer por outros. Você acredita que Abraão subiu um monte, alegre, feliz, rindo? Eu quero crer que Abraão chorava. Eu quero crer que Abraão estava ali, ao mesmo tempo que ele tinha uma fé absurda em Deus, porque ele cria que Deus poderia fazer algo sobrenatural. Quando ele aparta jumentos com os seus servos, fala assim, olha, nós vamos ali adorar a Deus e vamos voltar. Ele já tinha na mente dele que Deus poderia fazer alguma coisa. Porque no seu coração ele já tinha matado o seu único filho. Aí você acha que ele sobe cantarolando, eu vou matar meu filho, eu vou matar meu filho. Não! Porque Abraão não se relacionava com Deus pela alma. Abraão não se relacionava com Deus com chantagens. Abraão se relacionava com Deus em espírito, crendo na soberania de Deus. E o final da história você sabe o que acontece. Nós precisamos relacionar em espírito com o Senhor. Amém ou não amém? E esse relacionamento Deus então ele desenhou através do tabernáculo. E quando nós olhamos o tabernáculo, quando olhamos ali, né, o átrio simbolizando o sangue e a cruz de Cristo, o Filho, o santo lugar simbolizando o Espírito Santo, simbolizando a capacitação do Espírito Santo, e o Santo dos Santos simbolizando a glória do Pai, a manifestação da Shekinah de Deus sobre nós. Deus havia deixado um desenho para nós, para o nosso coração. Deus havia deixado um desenho para que pudéssemos relacionar com o Senhor. Quando olhamos para o tabernáculo, nós vemos o ato santo e o santo do lugar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos que o Antigo Testamento revela o Pai, os Evangelhos revelam o Filho e o restante do Novo Testamento revela o Espírito Santo. Quando você olha para a palavra, quando você olha para essas características, você pensa, Deus ele quer se relacionar comigo de maneira plena, de maneira total, de maneira total. Deus ele quer habitar em nós de maneira plena. Fala para o teu irmão assim, Deus quer habitar em você de maneira plena. Deus quer habitar em você de maneira plena. Deixa ninguém dormir não. É a totalidade de Deus. Para que a habitação de Deus em nós seja de forma plena, precisamos nos esvaziar das coisas que profanam a sua santidade. Para que a habitação de Deus em nós, para que Ele seja presente em nós de maneira plena, é necessário o esvaziamento das coisas que profanam a sua
santidade. E isso vai falar de um relacionamento com Deus no átrio. Isso vai falar de um relacionamento com Deus pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Isso dá uma música, não dá? Vou escrever uma música, né? O átrio, ele vai falar da obra da cruz. O átrio vai falar do sacrifício vicário, do sacrifício de Jesus na cruz, de um sacrifício que nos possibilita entrarmos em sua presença, porque é o sacrifício de Jesus que perdoa pecados, é o sangue de Jesus que limpa o coração, é o sangue de Jesus que quebra maldições, é o sangue de Jesus que cura enfermidades, é o sangue de Jesus que purifica o nosso ser, é o sangue de Jesus. Então, para que Deus possa habitar plenamente no homem, é necessário um relacionamento com a cruz. E queridos, relacionar com a cruz não é fácil, porque na cruz fala de morte. Quem quer morrer? Aí João já fez assim, né? Cruz vai falar de morte, cruz vai falar de entrega, cruz vai falar de renúncia. E queridos, para que Deus possa viver em nós plenamente, algumas coisas precisam sair de dentro de nós. Algumas obras precisam sair de dentro de nós, algumas presenças precisam sair de dentro de nós, para que Deus possa habitar plenamente. Deus, ele não divide casa com ninguém. Deus não é um universitário que divide a casa com outros. Como é que chama? República. Deus não trata você como república, Deus trata você como casa, como habitação, como a casa é dele. Deus não divide você com ninguém, é só dele. Mas isso é necessário haver esse esvaziamento. É a vida de Jesus em nós. É quando Paulo fala, olha, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou vazio de mim mesmo. Eu estou vazio das minhas ideias. Eu estou vazio dos meus pensamentos. Eu estou vazio dos meus desejos. Até porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E eu faço aquilo que eu não posso fazer. É um rolo. É a vida de Cristo em nós. É a vida de Cristo no interior do nosso ser, vivendo em nós e através de nós. Aleluia. Aleluia. Fala para o teu irmão assim, Deus é o único que gosta de morar em uma casa menor que ele. Deus é o único que gosta de morar em uma casa menor que ele. Somos pequenos, mas ele gosta de morar em nós. Ele ama viver em nós. Cristo está em nós, habitando em nós pela fé. Ele não habita como um mero hóspede. Ele não chega e vai embora como uma visita, como a Marina falou aqui no começo do culto. Ele mora, ele habita. Ele não está passando uma temporada de fim de ano na sua vida. Ele quer viver plenamente em você. O Deus que habita em você é o caminho, a verdade, a vida, o príncipe da paz, o alfa, o ômega, o leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, a videira verdadeira, Jeová Shalom, Jeová Rafa. E esse é o Deus que habita dentro de você. No átrio temos a revelação de uma vida de arrependimento e confissão de pecados. O clamor pelo poder do sangue de Jesus sobre nós deve ser constante para que nenhuma maldição permaneça em nós, para que haja uma quebra de influência do diabo sobre as nossas vidas e que haja um liberado poder de Cristo sobre nós, para que possamos confessar que a vitória de Jesus na cruz do Calvário desata sobre nós libertação, conquistas, bênçãos. É declarar no sangue, é declarar no átrio que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte
e agora você está tendo a oportunidade de ser revestido desse sangue. Quem quer ser livre de maldições aqui? Pecados, doenças. Clame pelo sangue. Ore o sangue. Quando você for orar, você ora pelo sangue. Jesus, sangue de Jesus tem poder. Me cura, me liberta. Esse pecado que eu estou cometendo, Jesus, me livra dele. Arranca ele de mim. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser uma nova pessoa no Senhor. Isso tudo pelo sangue. O sangue é o caminho. Quando Jesus morreu e ele deixou um rastro de sangue, este rastro de sangue é o novo e vivo caminho, como Hebreus diz, para que possamos entrar com intrepidez diante do trono da sua graça. O caminho é o sangue. Sem o sangue de Jesus, não entramos confiadamente na presença de Deus. É pelo sangue. É pelo sangue que recebemos uma identidade restaurada à sua imagem e semelhança. É ali que obtemos o direito de se relacionar com Deus, desfrutando das consequências desse relacionamento. Porque no momento que você entra no átrio, no momento que você ali mortifica a sua carne, no momento que você se arrepende dos seus pecados, no momento que você ora, levantando o teu coração diante da cruz, diante do sangue de Jesus, o sangue de Jesus desce sobre você, te limpa, te restaura, te deixa branco, branco, branco como a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Dá uma música também, eu acho que eu vou fazer uma música com essa música. O sangue vermelho, o carmesim, te possibilita deixar você alvo como a neve. Vai entender isso. Porque o sangue de Jesus carrega santidade. E este sangue vai transformar a minha vida, vai transformar a sua vida, derramando sobre você um dos atributos poderosos de Deus, a santidade. E quando isso acontece, querido, a sua identidade ela é trocada. Você muda. Você é uma nova pessoa. Ninguém mais te conhece como você era. Deus agora vai ver uma nova pessoa, uma nova criatura. Não é mais o alcoólatra, não é mais o viciado, não é mais o prostituto ou a prostituta, não é mais o mentiroso, a mentirosa, não é mais o enganador. Agora é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E quando você vai adentrando no átrio, você encontra um outro utensílio, que é a bacia de bronze com água. E isso vai falar do relacionamento com a palavra de Deus. Que quando o sumo sacerdote, quando o sacerdote chegava ali naquele lugar, ele via o seu reflexo naquelas águas. Ele via o reflexo da sua imagem naquela bacia. Era um cobre polido. E à medida que ele lavava as suas mãos, a sua fisionomia era turvada, porque aquelas águas representam a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela vem dentro do nosso interior, ela bagunça. Ela bagunça para organizar. Vai entender isso. É esse o Deus que você serve. A Bíblia, ela vem para bagunçar aquilo que você organizou toda a sua vida, mas que agora precisa trazer uma organização do céu. E a palavra, ela causa isso. E aí, quando você se relaciona com o sangue de Jesus, você então agora começa a se relacionar com a palavra de Deus. Você começa a se edificar na palavra de Deus. Você começa a aprender na escola sacerdotal. Você começa a aprender nos discipulados. Você começa a aprender nos cultos. Você começa a aprender na sua casa. Quando você vai ler um livro, vai ler uma passagem da palavra. Quando você vai estudar sobre um assunto, Deus então ele vai forjando o teu caráter. Deus vai mudando você de dentro para fora. Isso tudo porque Ele quer se relacionar comigo e com você. Mas quando saímos do átrio, a vida não para por aí. Agora é necessário uma construção. Deus então, Ele pelo sangue Ele limpa. Pelo sangue Ele tira tudo que é entulho. Ele tira tudo que não presta.
transformando você, restaurando você. Agora Ele precisa construir algo dentro de você. E essa construção começa agora pelo poder do Espírito Santo. E aí quando você entra agora então no santo lugar, representando a unção do Espírito Santo, o que vai acontecer com você? O Espírito Santo vai começar a ministrar o teu coração, vai começar a produzir dentro de você o fruto do Espírito. Se o fruto é do Espírito, quem produz é o próprio Espírito, não é você que produz, é o Espírito que produz. Então o Espírito começa a produzir o fruto dele em sua vida. Você agora entra numa atmosfera, num lugar que você vai sentar à mesa com os pães e vai se alimentar de Cristo, vai se alimentar de Jesus. E a partir do momento que você se fortalece, que você começa a se fortalecer no Senhor, você começa a intercessão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está te iluminando, Ele está iluminando através ali dos candelabros, através daquelas luzes representadas. O Espírito Santo então começa a produzir em você luz. O Espírito Santo começa a produzir em você um espírito de intercessão, não só pela sua vida, mas pela vida daqueles que o cercam. E, irmãos, aí você começa a se aprofundar no Senhor. Você começa a entrar para dentro de Deus. Queridos, não adianta a gente querer se relacionar com Deus sem nos aprofundarmos nele. Eu estou falando isso tudo aqui, queridos, tudo por causa de um motivo. Ele quer se relacionar conosco, Dira. Só. Mas para que ele se relacione conosco na sua plenitude, nós precisamos ser plenos em Jesus, ser plenos também no Espírito. E aí, quando você vê esses dois locais, quando você vê esses dois níveis de relacionamento, com o Filho, com o sangue e com o Espírito Santo, você vai ver que vai faltar uma coisa: a aprovação do Pai, a glória do Pai. E para isso, uma vez ao ano, o sacerdote entrava e aspergia sangue sobre o propiciatório, para que tudo aquilo que ele fez no átrio e no santo lugar pudesse fazer algum sentido, porque não tem sentido você ser perdoado, você até trabalhar na igreja, mas você não receber no final das contas a aprovação, a glória, a Shekinah de Deus sobre a sua vida. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor. Mas eu direi: com vocês não. Então, o Santo dos Santos vai falar de uma aprovação, vai falar de uma presença tão gloriosa de Deus na sua vida, que vai representar a aprovação de toda uma vida de relacionamento com Deus. Vai falar de uma aprovação de tudo que você deixou aos pés da cruz, de tudo que você permitiu o Espírito Santo produzir dentro de você, de tudo que você produziu no mundo espiritual, as intercessões, as orações, os dons que Deus, o Espírito Santo, começou a produzir dentro de você e você colocou em prática os dons. Quantos dons enterrados, quantos talentos enterrados. E o Espírito Santo, ele vai nos impulsionando então a colocar em prática esses dons, esses talentos. E aí quando você chega então no Santo dos Santos, a glória de Deus se manifesta se ele aprovar todo o percurso. Vai falar que o sumo sacerdote entrava com uma cordinha. E quando ele entrava no Santo dos Santos e a oferta não era aceita, ele era fulminado imediatamente. Ao invés de a Shekinah queimar a oferta, ela queimava o sacerdote. Ninguém é doido de entrar lá, né? Puxa na cordinha. Os sinetes que andavam nas orlas dos seus vestidos era para que enquanto ele estivesse no Santo dos Santos, ele estivesse caminhando, ele estivesse em movimento. O sumo sacerdote ainda está vivo, então é um sinal de aprovação.
Porque a glória de Deus, quando ela desce, irmãos, ela desce para queimar mesmo. E aí as nossas obras são provadas no fogo. Se é palha, se é feno, se é madeira, o fogo vai lamber tudo. Agora, se é prata, ouro, pedras preciosas, o fogo vai queimar. E aquilo vai durar. E aquilo vai permanecer. E a glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Tudo isso porque Deus quer se relacionar conosco. Tudo isso está na cruz. Tudo isso está no Espírito Santo. Tudo isso está no relacionamento com o Pai. Relacionamento com o Pai. É a plenitude de Deus em nós. É a plenitude do seu sangue. É a plenitude do Espírito. É a plenitude da glória de Deus. E quando isso acontece, irmãos, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus estará com você. De fato, a palavra que nós lemos no começo se tornará sentido. Estarei convosco todos os dias. Eu caminharei, andarei com vocês todos os dias. Ele não anda de qualquer jeito, irmãos. Ele não se relaciona conosco de qualquer jeito. Eu resumi do resumo. Tudo que nós precisamos fazer para que possamos nos relacionar com Ele. Para que Ele possa, enfim, vir e habitar. Porque nós não queremos uma visita. Isso também dá uma música também. Vem habitar. Isso é mal de música. Tudo que é palavra que você fala, lembra de uma música. Amém, irmãos? Deus, Ele quer se relacionar conosco de maneira plena. Plena. A comunhão com Cristo se dá através do átrio, do santo lugar e do santo dos santos. Se dá através do arrependimento, do quebrantamento. Se dá através da confissão de pecados. Quantas vezes você já confessou seus pecados? Quantos de nós confessamos os nossos pecados todos os dias? Quantos de nós procuramos as nossas autoridades para confessar os nossos pecados, cumprindo uma palavra de Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais curados. Quantos de nós confessamos os nossos pecados uns aos outros? Às vezes a gente age com medo. Não vou falar porque vamos dar rala. Vamos fazer um MDA? Não fiz nada. Não, mas MDA é um discipulado, gente, é para a gente crescer. Chegava para as crianças: vou fazer um MDA com vocês, hein? Não. Um terror. Mas é necessário confissão de pecados. Porque sem confissão de pecados não há derramamento de sangue. E sem derramamento de sangue não há restauração, não há libertação. Ter Deus plenamente dentro de nós é necessário confissão, arrependimento, quebrantamento. É necessário permitir que o Espírito Santo construa coisas dentro de nós. Quantos de nós estamos com coisas construídas dentro de si que não glorificam a Deus? Pensamentos, sentimentos, posicionamentos, obras que não glorificam e não dignificam o nome de Deus. O Espírito Santo, Ele quer construir uma obra dentro de nós. Ele quer edificar algo dentro de nós, para que a glória de Deus possa ser derramada em nós. E que de maneira plena a Shekinah de Deus venha descer. A palavra Shekinah significa prazer. Para que Deus possa olhar para nós, para a gente com prazer. Eu tenho prazer no meu povo. Eu tenho prazer na igreja de Teixeira de Freitas. Eu tenho prazer na igreja de Cristo, na minha igreja. Eu tenho prazer. Que a plenitude de Deus venha estar dentro de nós, irmãos, para que Ele de fato esteja conosco todos os dias. Ele nos escolheu como habitação, nós o escolhemos como morador. Ele nos escolheu como habitação, mas somos nós que o escolhemos como morador. Ao entregar a chave nas mãos dele, dizer: Senhor, toma que a casa é tua. Essa casa é tua,
nós deixamos ela para você. Então me dá uma música isso também. Deus quer viver em nós de maneira plena. Plena. Nós não temos o direito de viver uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vez que o Pai está habitando dentro de nós, através do Espírito Santo. Nós também não podemos viver uma vida rasa, uma vez que os rios de águas vivas fluem do nosso interior. Nós não podemos viver uma vida fraca, uma vez que a suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição. Nós não podemos viver uma vida vazia, uma vez que o Deus, que nem os mais altos céus podem contê-lo, habita em cada um de nós. A vida de Deus nos conduz a vitórias sobrenaturais, nos conduz a sermos instrumentos de salvação. Nós somos o tabernáculo do Deus vivo, onde a glória de Deus quer habitar. É a presença de Deus, irmãos. Nós não temos o direito de viver uma vida mais ou menos. Nós não temos o direito de viver uma vida vazia, rasa, fraca, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele escolheu a mim e a você para habitar. Para habitar. Que em nome de Jesus a plenitude do Senhor venha sobre nós nesses dias. E que você entenda que Deus não habita em prédios, Deus habita em nós. Deus habita em nós. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você pudesse mensurar em porcentagens o quanto Deus mora em você, o quanto Deus vive em você. Se você pudesse mensurar nessa noite, quantos por cento você daria na habitação de Deus na sua vida? Deus habita em você 10%, 5%, 15%, 45%, 100%, 98,9%. Deus, Ele quer ser pleno em nós. Deus quer ser pleno em nós. Deus quer habitar em nós de maneira plena. Mas como nós discorremos aqui, nós precisamos passar pelo átrio. Nós precisamos passar pelo sangue. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar dos nossos pecados, nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos ideais. Nós precisamos passar pelo santo lugar, onde o Espírito Santo continuará te convencendo de que você é fraco, continuará te convencendo de que você precisa muito de Deus, mas ao mesmo tempo Ele vai estar te capacitando com dons, com talentos. Ele vai estar produzindo em você o fruto do Espírito. Ele vai estar produzindo em você uma vida que você nunca viu igual. O Espírito Santo continuará te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mas você entenderá nele de que sem Ele você é nada, mas com Ele você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece, é o Espírito que te fortalece, é o Espírito que te capacita, é o Espírito que te capacita a ser um com o Senhor, é o Espírito que te capacita a ser um com o seu irmão, é o Espírito que te capacita a interceder por nações, é o Espírito que te capacita a interceder pela sua família, a interceder pelos perdidos da sua casa, é o Espírito que te capacita a amar o pecador,
É o Espírito que te capacita a amar o pobre, a amar o necessitado. É o Espírito que te capacita a amar o seu marido incrédulo, a amar o seu marido preso nos vícios. É o Espírito que te capacita a amar a sua esposa que está distante dos caminhos do Senhor. É o Espírito que te capacita a amar os seus filhos que estão perdidos, que te desonram, que são rebeldes. É o Espírito que te capacita a entrar numa outra dimensão, um outro patamar de vida, entendendo não as coisas naturais, mas entendendo as coisas espirituais pelo Espírito de Deus. É o Espírito que te capacita, juntamente com o sangue de Cristo, a entrar no Santo dos Santos e desfrutar de uma presença gloriosa, de uma Shekinah poderosa, de um poder que emana do trono, de um poder que emana do céu, trazendo a glória dele sobre a sua vida e sobre a sua família. Uma glória jamais vista sobre a terra, uma glória que muitos querem, muitos desejam, mas somente os filhos de Deus experimentarão tamanha glória, tamanha presença. Ele veio para o que era seu, mas os seus os rejeitaram. Mas Ele deu direito a todos que confiam nele, todos que creem em seu nome, a serem chamados filhos de Deus. Então os filhos, eles têm a oportunidade de se relacionar com o Pai, com o Criador. Os filhos têm a oportunidade de ter um relacionamento restaurado. O nosso orgulho nos tirou do jardim, mas a presença dele nos levou para dentro do Éden novamente, para dentro da presença dele novamente. Nos distanciou, o pecado abriu um abismo entre nós e Deus. Mas a cruz, o sangue de Jesus, a presença de Jesus nos ligou novamente à eternidade, nos ligou novamente ao Senhor. E agora nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça, nos relacionando com o Rei Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Adentre agora então, Deus, meu querido, adentre agora dentro desse tabernáculo. Comece a orar no teu espírito. Fique de pé no seu lugar. Você na sua casa também, ore no espírito, ore no Senhor. Clame pelo Senhor. Deus, eu quero a sua plenitude em mim. Eu quero a sua plenitude em mim. Eu quero que o Senhor viva em mim todos os dias da minha vida. Eu quero que o Senhor manifeste a sua presença todos os dias da minha vida. Eu quero viver, ó Pai, cheio da sua presença. Mas Deus, eu entendo nessa noite que eu preciso entrar no átrio. Eu preciso talvez entrar no Santo dos Santos, no santo lugar, para que eu possa desfrutar do Santo dos Santos. Eu entendi nessa noite, ó Deus, que eu preciso ir para o átrio. Eu preciso crucificar a minha carne na cruz. Eu preciso abrir mão deste pecado que me segura na terra. Eu preciso abrir mão dessas coisas naturais que me prendem nessa terra. Eu entendi nessa noite, ó Deus, que eu preciso ser regenerado. Eu preciso ser transformado à sua imagem e semelhança. E o teu sangue me possibilita isso. Ore no Espírito, ore ao Senhor, peça perdão, se arrependa, peça a capacitação do Espírito. Oh Deus, Ele possa habitar, para que Ele possa viver. Deixa Ele mudar você, deixa Ele te restaurar. Quem sabe existem coisas dentro de você que você precisa abrir mão, para que você possa desfrutar de uma plenitude no Senhor. Quem sabe existem algumas questões dentro de você que ainda não foram resolvidas.
alguns princípios dentro de você que ainda não foram estabelecidos. Por isso Deus é como se estivesse distante. Você sente como se Deus estivesse longe. Você sente como se você fosse um órfão. Você sente como se Deus não estivesse presente na sua vida. Mas na verdade não é Ele que está distante. Na verdade talvez seja você que não se aprofundou, não entrou no átrio, não se arrependeu dos seus pecados, não recebeu o sangue de Jesus sobre a sua vida, te dando livre acesso ao trono da graça. Quem sabe não é um passo que você vai dar nessa noite, vai proporcionar que a presença dele venha sobre a sua vida de maneira gloriosa, e você não sinta mais órfão, talvez você não se sinta mais sozinho, porque a presença dele vem sobre você nesse dia. Vem sobre nós, ó Deus, e nos restaura e nos cura. Vem sobre nós e nos perdoa. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Nós queremos a sua presença. Nós queremos o Senhor. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Senhor, e nos transforma, Jesus. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Vem sobre nós com a tua presença, Senhor. Oh, em nome de Jesus, derrama do teu sangue sobre nós, quebrando toda maldição. Ore aí, talvez a sua família, talvez você tenha identificado na sua vida ou na sua família algumas maldições, alguns pecados geracionais. Levante a sua mão em direção à sua família, em direção à sua casa, e comece a orar pelo sangue. Comece a orar para que o sangue de Jesus venha quebrar essas maldições. Entre em guerra agora. Declare que o sangue de Jesus é poderoso para quebrar toda maldição, quebrar o vício, quebrar a prostituição, quebrar o adultério, quebrar a separação, o divórcio, quebrar toda bastardia, infidelidade, quebrar toda doença que veio de geração após geração. Ore para que o sangue de Jesus quebre toda maldição. É Ele que quebra, é o sangue de Jesus que quebra. Começa a orar, que o sangue de Jesus seja derramado sobre a sua família, que o sangue de Jesus seja derramado sobre a sua casa, que o sangue de Jesus seja derramado sobre você. Toda a frieza espiritual que é passada de geração para geração seja quebrada pelo sangue. Possessões demoníacas, opressão, medo. Talvez você sente um medo descomunal. Talvez você sente um medo absurdo das coisas. Isso é o diabo tentando oprimir você. Isso é o diabo oprimindo a sua vida. Isso é o diabo tentando te prender. Declara agora pelo sangue de Jesus. Declara agora pelo sangue de Jesus que este medo vai embora. Este medo vai embora agora. Essa opressão caia por terra. Você tem medo de ficar em casa sozinho. Você tem medo de ficar em determinados lugares sozinho. Você
têm medo de andar em alguns lugares sozinhos, mas nessa noite o sangue de Jesus vai quebrar todo este medo. Em nome de Jesus, Senhor, vem com o teu sangue sobre nós. Vem com o teu sangue quebrando todo juízo, quebrando todo jugo, quebrando todo jugo, quebra todo jugo. Quebrando todo jugo, todo jugo, todo jugo, pecado geracional seja quebrado agora. Em nome de Jesus. E a família será liberta dos vícios. E a família será liberta do pecado. Eles se achegarão ao Senhor, eu creio, porque o sangue de Jesus é poderoso. Vem libertar, vem restaurar, vem curar, em o nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, tenha a oportunidade de se relacionar comigo, se relacionar com a minha família, se relacionar com os meus parentes, se relacionar com os meus amigos, porque o sangue do Senhor está quebrando todo jugo. O sangue de Jesus está quebrando todo mal. Vem, Senhor, sobre nós. Que o teu Espírito venha sobre nós. Que teu Espírito venha sobre nós. Começa a orar agora pelo Espírito. Começa a orar agora pelo fluir do Espírito, para que você venha destravar, para que você venha romper no mundo espiritual, para que os frutos, os dons sejam produzidos em você e através de você, e sobre a sua vida o Espírito Santo possa gerar uma força poderosa. É Ele que te fortalece, é o Espírito que te fortalece, é o Espírito que te capacita. Que os dons venham brotar, que os talentos venham destravar, serem destravados. Que a vida no Espírito venha a ser produzida, uma medida, e que essa medida, o fruto do Espírito seja produzido. O fruto do Espírito seja produzido. Intercessão sobre as nações. Intercessão. Você foi chamado a ser um sacerdote do Senhor, a interceder, a representar o povo diante de Deus e a representar Deus diante do povo. Você foi chamado como um sacerdote real. Você é real. Você é sacerdote. Que o Espírito te capacite a ser o sacerdote da sua casa. Homem, seja sacerdote do seu lar. Homem, seja sacerdote do seu lar. Homem, seja destravado. Que o Espírito te capacite a ser um sacerdote. Mulher, em nome de Jesus, seja tocada pelo Espírito. Seja tocada pelo Espírito, para que você seja sábia em edificar o seu lar. Que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te conduza a uma obra de verdade, a uma obra de justiça, de paz, de amor. Não uma obra fundamentada na razão humana, na sabedoria humana, mas uma obra espiritual, uma obra de Deus. Convence-nos, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos, ó Pai, que nós precisamos de Ti. Convence o Espírito Santo agora. Vá agora nas casas. Vá agora, Pai, onde essa pessoa que estiver nos ouvindo agora. E o Espírito os convença de que sem o Senhor nada somos. Que o Espírito os convença de que Deus quer habitar em você. Oh, em nome de Jesus, nós queremos a sua glória, nós queremos a sua presença, nós queremos a aprovação do céu sobre a nossa vida. Em nome de Jesus.